Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com Altair Garcia, que é economista e técnico do DIEESE. Muito bom dia, Altair. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Feliz 2023. Bom dia, Rafael. Alegria. Está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem você. Alegria tê-lo conosco, viu, Altair? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre a reindustrialização do Brasil. O vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, assumiu ontem o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a pasta que vai responder por parte das tarefas que, durante o desgoverno do Bolsonaro, estavam sob a responsabilidade de Paulo Guedes. Quando Alckmin fez o seu discurso, ele falou que, após ter induzido o crescimento econômico do país durante boa parte do século XX, a indústria brasileira começou a perder espaço a partir dos anos 80, quando respondia por cerca de 20% do PIB. Em 2021, a produção industrial brasileira respondeu por 11,3% das riquezas geradas no país. É um dado muito preocupante, né, Altair? Uma vez que a gente, além da riqueza gerada para o país, a gente sabe que os empregos que são gerados na indústria normalmente têm os salários mais altos, que ajudam a aumentar a massa salarial, enfim, ajudam a roda da economia a crescer, né? Exatamente, Rafael. Só me permite aqui fazer uma audiodescrição bem rápida. Eu sou um homem negro, cabelo curto, uso óculos, certo? Camisa branca, e atrás de mim aí tem uma estante. Exatamente, Rafael. Nós ficamos, o ministro surpreendeu ontem pela mensagem que ele passou, ele surpreendeu positivamente, porque ele deu uma ideia, uma mensagem de coordenação, de alinhamento, né, da política do MIDIC com a política do governo, né, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. O propósito também, ele sinalizou muito bem ali o propósito de política industrial e a compreensão do momento que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, nós ficamos muito entusiasmados, né, com o que o ministro Alckmin colocou. Para nós é extremamente importante ter um ministro forte nessa pasta, né, e o ministro Alckmin, além de ser vice-presidente, ele foi governador do estado de São Paulo, né, o estado mais industrializado do país, que é a locomotiva do país, então ele sabe da responsabilidade de recuperar uma indústria, que você falou muito bem, Rafael, que uma indústria, o ministro não colocou, mas na verdade o nosso problema com relação à participação da indústria no PIB é muito maior. Esse dado, hoje atualizado, ele está em 10,2, segundo a UNIDA, um órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Indústria. Então, a participação do PIB brasileiro está em 10,2. Isso significa, para as pessoas que não acompanham a indústria, significa nós retroceder à década de 40 do século passado, 1940 da década passada. Então, esse dado é extremamente importante, e para ilustrar ali o que o ministro colocou ontem, né, o estado da indústria de transformação no Brasil ele é grave. Nós estamos perdendo cerca de 17 indústrias por dia nos últimos 6 anos, e isso perfaz desde 2015 até 2020, deu 36,6 mil fábricas fechadas no Brasil. Isso é grave, isso, como você falou, afeta não só o desenvolvimento, afeta a questão de emprego, geração de emprego, inovação, tem uma série de aspectos importantes, né, que atinge o Brasil por conta dessa desindustrialização. Agora, Altair, eu queria uma avaliação tua, vamos ver se o que eu vou falar contigo é bobagem ou não. Além da gente ter tido, durante os últimos 6 anos, um incentivo para a produção de produtos primários, o agronegócio, ou a extração de petróleo, ou seja, o Brasil exportando basicamente commodities sem agregar valor, o pessoal da indústria também preferia vender as suas indústrias e aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, ganhando muito mais do que investindo na produção. Ou seja, a redução dos juros que são pagos para os rentistas também é um complicador para essa desindustrialização no Brasil? Sem dúvida, Rafael, o seu diagnóstico está correto, e o ministro apontou exatamente nesse sentido, de reativar a indústria, né, a partir de vários aspectos importantes. Então, além do diagnóstico que ele fez correto, ele colocou os desafios para enfrentar isso, né? Um deles é a questão da taxa de juros, mas ele colocou que o diálogo
né, é importante. A recuperação das micro e pequenas empresas, colocou o reposicionamento da indústria de transformação no Brasil a partir de outros eixos, né, que são extremamente importantes, que estão, na verdade, apontando aí para o século XXI, que são a questão da sustentabilidade ambiental, a questão da indústria 4.0 ou manufatura avançada também é outro aspecto importante. Ele salientou a questão importante da coordenação do Estado, né, que é muito importante do ponto de vista de política industrial, e nesse sentido ele criou, na verdade, está criando, na verdade, um ambiente de diálogo com outros ministérios, né, que a gente chama de uma política industrial. Ela precisa ter não só um recorte horizontal, mas vertical, e ser tratada como uma política sistêmica. Então ele colocou ali o diálogo amplo e, na verdade, muito próximo com ciência e tecnologia. Colocou também outro aspecto importante, que seria o comércio exterior, meio ambiente, educação, e salientou a questão da reforma tributária, que é extremamente fundamental. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. A questão que você menciona aí da taxa de juros é um aspecto importante, é um calcanhar de Aquiles da política industrial, sobretudo na questão macroeconômica e na questão da política monetária. Então, isso é importantíssimo, né? Quando o ministro falou da reforma tributária, a questão que nos preocupa é qual a reforma que vai ser discutida. Todo mundo tem, na verdade, muito claro que a reforma tributária é essencial, nós precisamos fazer uma reforma tributária, mas quando a gente vai entrando nos detalhes, aí o consenso desaparece. Então, a gente precisa caminhar no sentido de criar um consenso com relação a esse aspecto. Mas, Rafael, eu só queria salientar três aspectos importantes. Ele também mencionou algo do diálogo, né? Ele colocou ali a reativação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que nos chamou muita atenção, é importante. Colocou também o resgate do BNDES, né, que você falou, a taxa de juros, mas o financiamento para a indústria é extremamente importante. E ele salientou, nos chamou muita atenção isso, ele foi muito feliz no resgate do BNDES. Para vocês, para o ouvinte, para o telespectador ter uma ideia, o BNDES ele cumpre um papel fundamental aqui no Brasil, né, de fomentar a indústria, mas tem um sistema, né, de fomento no Brasil que ele é extremamente importante. E não é só o BNDES o BNDES é o carro-chefe, mas não é só o BNDES. Nós temos cerca de 21 a 30 entidades que trabalham nesse aspecto. E só para o ouvinte ter ideia, são cerca de 453 bancos de desenvolvimento no mundo. Só a China, ela tem um banco um sistema de fomento que move 4 trilhões de dólares, certo? Isso é um PIB brasileiro, muito mais que o PIB brasileiro. Então, o ministro está muito bem orientado e eu acho que nós vamos estar trabalhando aí de uma forma muito coesa do ponto de vista de reativar a indústria brasileira. Outro ponto que o Alckmin destacou no seu discurso, Altair, se você concorda, também eu quero uma avaliação tua, que é o fortalecimento do complexo industrial da saúde, nessa saída que a gente está tendo da pandemia de Covid-19, que mostrou que o Brasil estava completamente despreparado para enfrentar uma emergência sanitária. Esse também é um ponto fundamental, né? Exatamente, Rafael. O Diese até fez uma nota técnica sobre esse ponto na época da pandemia, nós estivemos aqui conversando, e você salienta muito bem. O ministro, ele sublinhou de forma muito correta a questão das missões, né? E sublinhou os desafios que nós temos pela frente. O Brasil tem uma série de desafios e tem, na verdade, instrumentos para enfrentar esses desafios, né? O SUS é o maior sistema de saúde público do mundo, e nós temos aí demanda e temos a capacidade de dar conta desses gargalos, né, que a política industrial pode estar enfrentando e vai nos ajudar. Então tem uma série de aspectos que o ministro colocou, né, que são extremamente importantes. Ele colocou lá o MIDIC sob novas bases, né, tanto do resgate da Camex, da Apex, do INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E só para dar outro aspecto importante dos desafios, né,
o ministro colocou ali que ele está empenhado, né, em ativar esses setores, né, e fortalecer o Ministério. Só para ter uma ideia da inovação, que ela é extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento industrial, Estados Unidos tem 55 mil patentes, no último dado que eu tenho aqui, né? China tem 53 mil patentes registradas, né? E o Brasil tem 781 patentes. Então nós temos que caminhar de forma muito rápida, acelerada, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das universidades, ciência e tecnologia, né? E trabalhar de forma aí, coesa com o sistema produtivo e com os trabalhadores, né? De modo que a gente consiga resgatar essa indústria a partir de uma base, né, sustentável, né, de inovação, gerando bons empregos. Então, todos esses aspectos que você falou do ponto de vista do complexo da saúde, ele pode ser um dos vetores, né, da política industrial e pode nos ajudar muito aí nesse processo de recuperação da indústria brasileira, do ponto de vista dela protagonizar, na verdade, um desenvolvimento que nós tanto estamos buscando e ansiamos. Tá certo. Quero agradecer a participação do Altair Garcia, economista, técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação do discurso do novo ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem ele tomou posse do cargo e falou da importância de retomar a reindustrialização do Brasil. Altair, muito obrigado pela tua participação. Espero voltar a falar com você sobre medidas que sejam de estímulo à economia, de retomada do crescimento ao longo de 2023, porque de notícias ruins esses últimos anos a gente já deu bastante, né? Obrigado, Rafael. Estou à disposição. Um prazer falar com vocês. Conversamos com Altair Garcia aqui no Jornal Brasil Atual.